sempre com ele, Emerson Pansieri. Bom dia, Xará. Bom dia, Romano. Forte abraço a você, a Nação Celeste, ligada aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Quarta-feira, meio de semana antes desse clássico, com um trabalho técnico ainda. E aí, muita expectativa também em relação às respostas desses atletas, né, o que vem mostrando para o Zé Ricardo nesses trabalhos de campo reduzido, aquele toque mais rápido na bola, aquela execução, né, utilizando até a velocidade. Isso tudo está sendo visto, né, pela comissão técnica também do Zé Ricardo em relação a esse comportamento dos jogadores. O comportamento dos jogadores dentro dos trabalhos da semana, esse comportamento dita muito aquela equipe que vai fazer o trabalho tático, por exemplo, de sexta-feira. E aí a gente vai ter uma noção exata do time que vai a campo. Por isso, não dá ainda para falar, vai fulano, vai o cicrano, não vai. Não dá para falar isso porque o trabalho tático mesmo fica para sexta-feira, sábado, com essa definição do time que vai a campo contra o América. Mas algumas questões que a gente pode trazer aqui. Ô, Romano, eu conversava com algumas pessoas relacionadas aí a essa parte do Matheus Pereira, né? E tô achando mesmo, viu, que vai ter o Matheus Pereira pelo menos no banco. Então essa é a notícia e com isso a gente falava e projetava até na turma do bate-bola, o Léo tá aqui na segunda-feira, que isso poderia acontecer e tá o caminho aberto para que realmente essa situação seja efetivada e a utilização do atleta. Em relação a outras posições, estou bem curioso para saber o que vai fazer o Zé Ricardo sobre mudanças no setor ofensivo, no meio-campo. Ontem até citávamos isso também. O que poderia fazer o Zé Ricardo? Será que vai povoar mais esse meio-campo? Será que vai colocar o Lucas Silva com mais liberdade? O fato é que ele tem muita situação favorável para isso. E ele precisa entender, Romano, que a torcida está querendo um resultado. A resposta vem do número de torcedores que acaba de sair a nova atualização de venda de ingressos. 25 mil confirmados. Vai aumentando, a tendência é bater 35, 40 mil logo para que o Cruzeiro tenha esse apoio. O torcedor está com saudade de ver o Cruzeiro no Mineirão. Os dois jogos foram fora de casa, contra o Santos e contra o Fluminense. Aquele jogo do Bragantino foi uma tragédia, né? O resultado, o comportamento do time dentro de campo. E agora é a hora da resposta ao lado do torcedor, mano. Tem uma previsão mais ou menos de quantos? O Cruzeiro trabalha com quantos? Mano, num cenário maravilhoso, 45, né? Uhum. Mas num cenário de pés no chão, 40 tá bom, né? 40 mil no clássico, principalmente você... levando em consideração que a grana tá curta, né, Léo? É um público bom pro clássico, né? Bom dia. Bom dia, Romano. Bom dia a todos. É um bom público. Não é o que eu me acostumei, Romano, nos meus 42 anos de vida, a clássicos aqui em Minas Gerais. Mas isso não é uma característica deste clássico Cruzeiro e América, né? É uma característica financeira do país. E do futebol também, né? Os ingressos baratos não existem mais no futebol brasileiro. Existem situações melhores para quem é sócio. Talvez se você coloca, né, na ponta do lápis, né, Pansi, vale muito a pena ser sócio, o cara que gosta de ir ao campo, porque você acaba gastando menos. Mas algumas pessoas não têm esse interesse ou não querem fazer o sócio que seja o mais barato, é da vontade de cada um. Mas a realidade é que hoje o impacto financeiro, ele chegou no futebol. Os clubes brasileiros tomaram um pouco mais de juízo, né? As direções estão mais preocupadas, pelo menos as mais profissionais, mais preocupadas em colocar as contas em dia, em deixar o clube um pouco mais saudável e com isso os preços dos ingressos, assim como a inflação no país, como tudo no nosso país está muito caro, os ingressos também. E as pessoas precisam colocar ali, né, na balança o que é mais importante. Sem dúvida alguma, a família, né, a comida do dia a dia, as contas pagas. Por mais que eu também ame futebol como torcedor do Cruzeiro, do América, do Atlético, todo torcedor, mas as contas têm que ser pagas. Para mim é isso. Eu não vejo nenhum outro motivo, não acho que a torcida do Cruzeiro esteja desanimada, não acho que a torcida do Cruzeiro abandonou o time, longe disso, porque o Cruzeiro já teve muito pior e a torcida do Cruzeiro deu muita amostra de amor ao clube. Eu acho que, infelizmente, o que pega hoje pra gente não ter mais 60 mil no Mineirão
é o aspecto financeiro. E a gente tem que somar não só o valor do ingresso. Se você vai de carro, o estacionamento, se você vai de Uber ou de táxi, você gasta mais um tanto, aí tem mais o lanche, uma cervejinha lá e tudo. Aí fica, cara, não é um programa barato. Então o negócio fica não é um programa barato. Que é picolé, pipoca, que é não sei o quê. E os preços são caros. Tá caro assistir futebol em estádio hoje em dia, viu, Nath? É por isso que muita gente tá optando ver no conforto de casa. É verdade, Romano. Bom dia para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. E o torcedor, às vezes, também escolhe, né? Como não dá para ir em tudo, pela questão que o Léo falava, que você também destacou, às vezes o torcedor escolhe, vamos nesse, e depois a gente não vai em outro. É claro que o clássico tem um apelo, né? Mas o fato do time estar oscilando bastante, de alguma forma também contribui. Assim como o Léo, acho que não houve um abandono da torcida do Cruzeiro com o time, muito pelo contrário. Mas se o time estivesse vivendo uma situação um pouco melhor, é claro que o torcedor, consequentemente, também estaria um pouco mais animado. De toda forma, o Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho como mandante, e isso, em momento algum, esse desempenho ruim foi por falta de torcida, né? Contra o Botafogo, casa lotado, o Cruzeiro não conseguiu vencer. Contra o Bragantino, um bom público, o Cruzeiro também não conseguiu vencer. Então, a torcida está fazendo a parte dela. Agora, o Cruzeiro também tem que fazer para transformar esse ambiente de mandante realmente positivo, um fator desequilibrante para que ele possa vencer os seus jogos em Belo Horizonte. E agora vai ser fundamental, Xará, o apoio do torcedor. É um jogo importante pro Cruzeiro, é um clássico e principalmente vai pegar um adversário que está desesperado. O América está desesperado, precisando urgentemente da vitória. Então é um jogo importantíssimo para o torcedor apoiar o Cruzeiro. O primeiro jogo, 4-0, foi naquela sequência que o Cruzeiro vinha de bons jogos, né? No início do campeonato, teve 2 gols do Gilberto, teve gol do Henrique Dourado. E o Cruzeiro sabe, inclusive vai ser meu tema na próxima participação, antes de você me perguntar, Romano, que precisa dar essa resposta ao torcedor, né? Esse retrospecto do Cruzeiro, como colocou bem a Nath, de mandante, é terrível. O Cruzeiro só ganha do Coritiba. É muito pouco pro Cruzeiro. Mas foi itinerante, foi Sete Lagoas, foi não sei aonde, foi em Uberlândia. Gente, não importa. Não importa. Agora tá jogando no Mineirão, o gramado tá bom, não dá para falar que o gramado tá esburacado, que o gramado tá isso, tá aquilo. Então tem que ganhar dentro de casa e esse é o propósito do Cruzeiro. Por isso esse trabalho pegado durante a semana. A informação é essa, o trabalho tá daquele jeito. O Zé Ricardo tá conseguindo colocar algo que o Pepa já não estava conseguindo mais, né? Que é trazer um pouco de fogo aí nesse elenco do Cruzeiro. E aí muita gente pergunta, por que o Pepa caiu? É mais um motivo que o Pepa caiu. É mais um motivo que o Pepa caiu, não estava conseguindo. Imagina você vir trabalhar sem vontade de trabalhar. É um problema. Ele não estava conseguindo tirar mais. E no futebol tem disso, né? O Pepa não estava querendo trabalhar? Não, ele não estava conseguindo dar fogo nesse elenco. Revelação. Não estava, gente. Eu continuo sem entender a demissão do Pepa. Mas você vai continuar, se você fosse atleta do Cruzeiro, você ia entender. Não estava tirando mais, gente. Não estava. O Cruzeiro teve um jogo horroroso contra o Grêmio. Um jogo. Mas, Léo, a questão não é só o jogo. A questão não é só o jogo, a questão que vem antes do jogo. Então, mas aí todo mundo que fala depois, os jogadores dizem, não tinha problema, o próprio Pepa não tinha problema, não tinha problema. Eu quero é que o Zé Ricardo, sem problema, faça o time jogar tão bem quanto o Pepa fazia. Então tá bom. Isso é o que eu quero, porque eu até hoje acho que falta da direção do Cruzeiro uma explicação. Nós demitimos o treinador, porque o desempenho, porque o resultado, porque isso, porque aquilo. Não pode um clube do tamanho do Cruzeiro trocar um treinador e ninguém falar sobre isso, Pance. Mas teve coletiva aí, não teve? Com muitas explicações. Ele falou muito nas entrelinhas, né? E o que ele deixou, a mensagem que ele passou foi justamente de que a cúpula do Cruzeiro não estava satisfeita com os resultados, apesar do time estar jogando bem, e por uma questão que passava pelo relacionamento. Não que houvesse uma crise de vestiário, mas que dava a entender que o Pepa já não estava conseguindo motivar esses atletas como o Cruzeiro gostaria. Mas essa história também não cola para mim, assim como não cola para o Léo Figueiredo, porque como que ele não estava conseguindo motivar os atletas e o Cruzeiro vinha de boas apresentações? Olha o jogo que o Cruzeiro fez contra o Botafogo, líder do Brasileirão. Talvez tenha sido a primeira partida que o Botafogo realmente sentiu algum tipo de desconforto no campeonato até aqui. Passou o jogo inteiro sem dar um chute. Olha o jogo do Cruzeiro lá contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Não tem vários jogos, Nath. Time completamente Flamengo, focado, correndo. Vários jogos. Pois Só que é lógico,
Tem algumas situações que realmente são internas, a gente jamais vai saber, como disse o Pance, só se a gente fosse jogador, tivesse lá no dia a dia, mas a impressão que eu tenho, era dos jogos, nos jogos, o comportamento do Cruzeiro me agradava. Por isso, eu não fui a favor da demissão do Pedro. Como eu, com esse microfone ligado aqui, ninguém fala, né, gente? Em on ninguém fala, né? Mas aí, nas entrelinhas, um monte de gente fala, tava acontecendo isso. A informação que eu tenho é essa. Voltei de férias e aí a gente vai entender algumas coisas. Me falaram que realmente estava sem esse fogo, Tava todo mundo muito culpado, Tava todo mundo muito na inércia. Fui na física, que eu acho que ajuda a falar. Eu lembro da inércia? Você vai. Eu vou só te Então, falar o assim, seguinte, deixou mais curioso ainda para saber o porquê. Essa informação deixa a gente mais curioso para saber por quê. Porque eu concordo que o desempenho, né, do Cruzeiro era legal dentro de campo e tal, mas não vencia e tava tudo muito assim, vai. Bem, isso me passaram. Ô, Romano, hoje é aniversário do Careca. Ô, Careca que mete a gol, hein? 192 jogos pelo Cruzeiro, 46 gols marcados. Ouvinte assíduo da Itatiaia, grande abraço. Finíssima. Gente finíssima.